Olá, eu sou o Fabrício. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Sobre História. No programa de hoje, a gente trouxe um assunto, assim... polêmico. Que o pessoal não gosta muito de falar, né? Mas que os filósofos adoram, que é a vida e a morte. Vida e a morte. E por que a gente trouxe esse... Então, falar da morte. Por que muita gente não gosta de falar da morte, né? Você gosta de falar da morte? Cara, eu não gosto de pensar, né? Ninguém gosta de falar da morte. Então a gente vai trazer aqui filósofos falando sobre a morte e da vida. E a gente se inspirou, né, para fazer esse vídeo aqui em uma palestra que tem do Clóvis de Barros, onde ele trata sobre a morte na visão de vários filósofos, né? Alguns a gente trouxe aqui. A gente vai deixar no link aí a palestra, né? E o que é a morte? Biologicamente falando, a morte seria o final da atividade cerebral, né? Onde a pessoa ali, ela é dada como morta, onde ela não tem mais atividade cerebral. A gente vai falar aqui desse momento, tá? Entre a vida e a morte ali, né? Alguns filósofos vão falar, inclusive, que a gente nunca vai conseguir encarar a morte, né? Porque quando a gente tá vivo, a gente tá vivo. Quando tá morto, tá morto. E a gente vai trazer aqui alguns filósofos que apresentam, né, as suas ideias sobre a morte. A gente vai começar, né, assim como o Clóvis de Barros, por Platão. Grande pensador aí, influenciou bastante, né, com suas ideias. Ele vai falar sobre a morte em 2 diálogos. Primeiro aqui o Fédon, né, e o outro Apologia a Sócrates. Nos 2 ele vai estar ali no momento em que o Sócrates foi condenado à morte, e os discípulos de Sócrates vão lá para conversar com ele sobre esse assunto. Platão, ele vai trazer uma ideia transcendente sobre a morte. Ele vai acreditar que a morte não é o final. Ele vai acreditar que a vida é uma preparação para a morte. Porque qual que é a ideia do Platão? Ele acredita que o filósofo ele tem que se preocupar com a alma. O pensamento dele ele está na alma, né? Para o Platão, o corpo é meio que uma prisão, né? Que na morte a gente vai conseguir se libertar dela, ir para o mundo das ideias, né? E pensar bem pra caralho, né? E como essa prisão, né, ela acaba distraindo o nosso pensamento. Então ele vai falar que você tem que treinar o pensamento aqui em vida para quando você morrer e se livrar do corpo físico, né, você vai conseguir pensar melhor ainda. É uma ideia assim, confunde um pouco com a ideia judaico-cristã, né? Bastante. Que essa vida que você está aqui, ela tem continuação. E nessa continuação é onde existe um ideal de vida. E para o Platão, então, a morte é uma coisa boa, né? É uma coisa ótima. Você vai conseguir transcender, né, com o espírito. Só que, aí você pensa, se a morte é boa, por que eles não se mataram? O Sócrates, ele na verdade se matou, né? Foi meio que um suicídio. Ele falaram, pode ir se você pedir desculpa. Ele, não, vou tomar esse veneno aí. Para Platão, né, ele apresenta suas ideias através de Sócrates, né, no diálogo. Ele vai falar que o suicídio ele é errado, mas a morte ela é boa. Por que o suicídio para ele é errado? Ele vai usar uma ideia pitagórica, né, que ele vai falar que como o corpo é uma prisão, a gente tem quem prendeu a gente nele, que seriam os deuses. Então a nossa vida pertence aos deuses. Ele até dá um exemplo engraçado, assim, para a época dele, né? Que ele fala da questão dos escravos. Aí Sócrates pergunta para um dos discípulos: é como se um dos seus escravos se matasse, você ia gostar? Aí ele falou: não, então, a gente é escravo dos deuses, a gente pertence aos deuses, né? O nosso corpo pertence, e a nossa vida só vai ter fim quando eles quiserem. Então tem essa questão aí do Platão, que é interessante, né? Que a morte é uma coisa boa, mas o suicídio é como se fosse ali um pecado. Então, para Platão, essa morte é a separação, né, do corpo e da alma, no qual você vai transcender ao mundo das ideias, né, e vai conseguir usar
sua alma e o seu pensamento na última potência. E por que o Platão fala que o corpo é uma prisão? Porque estando no corpo, a gente vai ter as distrações, né? O corpo precisa de cuidados, ele tem desejos que você tem que saciar. Então, isso distrai a alma, né? Então, o corpo ele é uma prisão por causa dessas distrações. Sim. E o Platão é otimista com essa ideia da morte. E já tem outros autores, né? Que a gente vai falar aqui, nem tanto. Por exemplo, tem um outro camarada, o Epicuro. Ele vai escrever um diálogo onde ele vai falar sobre o que é a vida e, consequentemente, o que é a morte. Ele era um filósofo que não tinha a mesma percepção de Platão com os deuses. Para ele, a gente não deveria se preocupar tanto com os deuses, porque os deuses não estavam preocupados conosco. Eles têm a vida deles e nós temos as nossas vidas. E o Epicuro é um filósofo hedonista, e hedonista no grego, hedonê, quer dizer prazer. Então ele é um filósofo que vai estudar o prazer humano. O que é esse prazer humano? Eu acho muito interessante a ideia do Epicuro. Ele não vai falar que, gente, olha, para ser feliz você tem que ter dinheiro, tem que comprar carro, tem que comprar iate, nada disso. Ele vai falar que esses prazeres não te trazem felicidade. O prazer nada mais é do que as coisas simples e ao mesmo tempo equilibradas. Vou dar um exemplo hipotético aqui. Se eu for tomar essa água aqui, eu tô com muita sede. Se eu tomar essa água completamente, mesmo estando com sede, eu vou ficar com a barriga cheia. E nesse sentido, eu tive um prazer, mas esse prazer foi saciado rapidamente e eu perdi o controle. Então esse prazer não foi concreto. Para ele, o prazer nada mais é do que você ter o equilíbrio da vida. Eu tomo água, toma só metade, porque aí você vai sentir o gosto, você vai ter aquela ideia de que, olha, eu tomei água, mas ao mesmo tempo eu não estou com sede, mas também não estou tão... Os finais das propagandas de cerveja são epicuristas, né? Beba com moderação. É isso, é a propaganda beba com moderação. Então tá, resumidamente, Epicuro estava preocupado com a saúde de espírito, né? Então, para ele, tem uma frase de um filósofo posterior que vai inspirar na ideia dele. A morte não é um acontecimento da vida, não se vive a morte. Eu acho muito legal essa frase dele. Ou seja, por Epicuro, quando a gente morre, o nosso corpo vira pó, são átomos que se desfazem e morreu, acabou. Trágico. O Epicuro, ao contrário do Platão, ele é um materialista. Sim, ele é materialista. Platão é um idealista, né, da gente ver nessa questão do mundo das ideias, e o Epicuro ele é mais cético nessa questão. E aí, ele vai falar do jardim, é um jardim epicurista, que o nosso corpo é um jardim, então devemos semear, devemos cuidar, ter esmero e ter equilíbrio, né? E é muito legal essa ideia dele, então, de que a morte, você tem que ter uma preparação para ela. A vida só tem sentido quando você prepara a sua morte, porque se você deixar seu espírito doente, então você vai viver uma vida ruim. Isso é uma coisa que muitos filósofos vão concordar, né? Que a filosofia ela serve como uma preparação para a morte. Ela serve para você entender o seu papel aqui, entender que você vai morrer e conseguir viver bem com isso. E então o Epicuro ele fala que você não deve ter medo da morte, porque ter medo da morte é uma coisa estranha, porque vai acontecer, então. E aí vai ter um outro autor que entra na mesma linhagem de Epicuro, que é o digníssimo Arthur Schopenhauer, ou Schopenhauer, que é inclusive o apelido aqui do Rodrigo, né? Mas quem vai falar do Schopenhauer aqui sou eu, roubei a fala dele. O Schopenhauer ele vai vir com a ideia dele, né, do mundo como representação, né, vontade e representação. E ele já começa, né, ele fala aqui, né, da metafísica da morte e do amor, né, coisas que daria pra gente falar também que é o amor que anda junto ali com a morte, né. Ele começa falando que a morte ela é uma musa inspiradora da filosofia. E ele fala que se não tivesse a morte, não haveria por que filosofar, porque você iria existir infinitamente, então você não ia pensar sobre essas coisas, né?
E o que ele fala, né? Ele vai falar dessa questão da vontade. A vontade, nós somos todos vontade de vida, né? Nós, eu falo assim, no mundo inteiro, né? Os animais, as plantas, a gente tem esse instinto de perpetuar a espécie. No instinto sexual, o crescimento, né, das plantas, e nesse que ele fala, né, no eterno movimento entre a vida e a morte. Ele chama isso de drama cósmico, né, do qual a gente faz parte. Ele vai falar que a gente não percebe o quanto que a gente faz parte disso, né? Que ele vai falar da questão do véu de Maia. Que ele impede da gente de ter essa consciência do quão a gente é único com o universo. Sim. Tem até um anime que eu gosto muito, que é o Fullmetal Alchemist. Muito bom. Que tem uma frase nele que é meio... é bastante Schopenhaueriana, né? Que é: um é tudo e tudo é um. Lá eles também vão acreditar nessa questão de que a gente faz parte do universo. Sim. O Schopenhauer vai falar que os animais, eles não têm conhecimento da morte. Sim. Eles têm o temor à morte, né, que faz parte do instinto deles, né, que eles fogem da morte. Eles forem atacados. Corre, negada! Mas eles não têm o conhecimento. Quem vai ter o conhecimento é o ser humano. Esse conhecimento vai surgir com a razão e isso vai dar a certeza da morte. Você sabe que você vai morrer. Aí isso vai trazer um medo da morte. Vai, moleque. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Tem um cara muito bom, que é o Edgar Morin, que ele vai falar, né, que a morte é a única certeza da vida, só que ainda assim não é uma certeza que a gente ignora a data, né? Mas o Schopenhauer, ele vai falar que com a razão veio essa certeza de que você vai morrer. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas uma hora vai chegar a sua vez. E como as coisas surgem, assim, pra tudo tem um remédio, né? Ele vai falar que para esse medo da morte vai surgir ali as filosofias e as religiões, né? Que vão dar esse conforto para essa ideia aí de morte, que vai falar, por exemplo, você vai ter 3 virgens lá no céu se você morrer aqui. Vai ter muito. Então, assim, eles têm essa ideia da aniquilação, né? Mas que vai ter a recompensa depois, o paraíso depois, né? E traz a crença aí da alma imortal. O Schopenhauer fala que isso, a religião deu esse remédio aí para esse medo da morte, né? Só que para Schopenhauer a morte não é mal. Não. Ela só é, né? Ela veio como mal por uma interpretação humana. Esse temor à morte, então, é diferente dela ser um mal, né? O temor todo mundo vai ter. Os animais vão ter, independente do conhecimento. Já esse tratar ela como ruim é criação humana. Schopenhauer, ele é pessimista, né? Demais. O Cláudio Barra até fala que pra você ser pessimista entre os filósofos, você tem que ser muito mal, cara. E o Schopenhauer, ele vai falar, né? Ele traz até umas frases do Voltaire. Sim. Que ele fala o seguinte: ama-se a vida, mas o nada não deixe de ter seu lado bom. E outra frase que é: eu não sei o que é vida eterna, mas esta é uma brincadeira de mau gosto. Porque para o Schopenhauer, o ser humano é um erro. E a vida eterna seria prolongar esse erro. Então, tipo, a vida tem que acabar. Tem. E aí, o que acontece? Para que é a filosofia, então, de Schopenhauer? Ela vem para... O conhecimento, ele surge para ele, né? Não para você ter medo da morte, mas justamente para você conseguir tratar esse medo. Sim. Para você perder esse medo, né, da morte. Aí para ele seria a vitória do conhecimento em cima da vontade. Aí ele traz, só para... que não dá pra gente prolongar tanto, né? Ele traz uma ideia, assim, quando eu li Schopenhauer, eu achei isso sensacional. Que por que a gente não deve ter medo da morte, né? O Schopenhauer, ele vai falar que depois da morte você não vai ser mais, que é o não ser, que vai ser um nada, que essa aniquilação total que dá o medo para as pessoas, né? Tipo, eu vou morrer, vou deixar de existir para sempre e acabou. Essa ideia do nada aterroriza as mentes. Aí ele vai trazer a ideia do não ter sido. Porque se esse vazio dá medo pra gente, por que a gente não tem o medo do vazio que foi antes da gente?
passaram-se bilhões de anos, aí o universo se formou, passou um monte de tempo, a Terra também, a própria raça humana, em que você não existia, você é só um suspiro ali, mas você não tem medo desse vazio interior. Então o Schopenhauer, ele quebra, né, essa ideia de tipo, a gente não precisa ter medo, que a gente já não foi antes, e a gente vai voltar a ser o natural, né, das coisas, que a gente é efêmero aqui na Terra. Então, só para finalizar aqui, né, o Schopenhauer, ele traz essa ideia, né, de a morte, ela acontece, né, independente das coisas, ela não é uma coisa ruim também, né, aí, tipo, não é tão positivo quanto Platão para falar que a morte é uma coisa ruim, porque ele não fala que a morte também é uma coisa boa, ele só fala que ela é. E ele vai trazendo, o Schopenhauer, ele era muito ligado às questões das religiões orientais, né, o budismo, o hinduísmo, e ele vai falar do metempsicose, que é conhecido também como reencarnação, né? E no final aqui ele vai dar essa ideia, né, de que para ele o pensamento natural seria o de reencarnar, porque como ele acha que a gente faz parte, né, do universo, a gente mesmo depois de morto vai continuar fazendo parte, porque ele acredita nessa questão da reencarnação. Então, só fazendo um resumo aqui bem breve mesmo de Schopenhauer, porque acho que dá para falar o vídeo inteiro sobre Schopenhauer, mas eu não vou falar. Até seria sacanagem o Schopenhauer não fala de Schopenhauer. O Schopenhauer vai pegar num ponto que eu acho fantástico, porque ele vai falar da vontade de viver. Estar aqui na Terra é uma vontade de viver. E quando você não tem essa vontade de viver, então? Aí ele vai falar, não, você ainda tem essa vontade de viver. Na verdade, o seu organismo, o seu corpo, ele é uma vontade de viver, porque ele está trabalhando para se manter, né, funcionando. Então, para Schopenhauer, mesmo você não querendo viver, o seu organismo, ele ainda quer viver. Porque independe do conhecimento. Independe do conhecimento. Nós somos vontade pura de vida. Então, resumidamente, para Platão, a vida, a morte é uma preparação para um outro estágio da vida. Sim. Né? Para Epicuro, a morte é um nada. Você morreu, acabou. Para Schopenhauer, aí você morreu, você ainda tem uma oportunidade transcendente da vida, que você vai se misturar com o cosmos, com o universo. Vamos falar um pouquinho de vida. É engraçado, você vai trazer quem para falar de vida? Eu vou trazer logo Nietzsche, porque Nietzsche é um outro cara pessimista com tudo. Discípulo de Schopenhauer. E ele é um cara pessimista, mas ele é diferente do pessimismo de Schopenhauer, e ele acredita na vida. E eu acho que o entendimento do Nietzsche para a vida, eu acho fenomenal, por isso que a gente trouxe o Nietzsche. É um cara difícil de ler, embora vale a pena, porque tem até memes aí, né? Quando você começa a entender Nietzsche, acabou, fudeu sua vida. Você prefere R$500 ou saber entender Nietzsche? Então, eu, na verdade, só entendi algumas coisas de Nietzsche, né? Eu tenho uma ideia geral, inclusive o Schopenhauer me deu uma luz para entender alguns conceitos. Então, Nietzsche, um livro dele, o mais famoso dele é o Zaratustra, que ele vai trazer várias concepções da vida, do entendimento humano. O que é a vida, então, para o Nietzsche? Já que ele é pessimista, porque Nietzsche vai criticar tudo. Do século XIX para trás, Nietzsche vai pegar, vai usar aquele livro lá do martelo, a filosofia do martelo, vai quebrar tudo. Ele vai criticar a religião, vai criticar tudo. Mas o cara, ele vai afirmar a vida e ele vai dar um entendimento muito bom da vida. Eu tô repetindo toda hora isso. É porque é muito bom. Que é muito bom. Então, vamos lá. Ele vai usar um termo que a gente encontra no Zaratustra do eterno retorno. O que é o eterno retorno? Não é, assim, eu tinha a ideia do eterno retorno errada, que eu achava que era meio Schopenhauer, que você ia continuar fazendo parte do cosmos, você ia conseguir... que embora não tá muito errado, não. Mas o eterno retorno para o Nietzsche tem duas concepções. Tem uma concepção física e tem uma concepção ética. É uma ideia seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para você e para a galera lá que está assistindo.
Você, no dia de hoje, agora, afirmaria a sua vida do jeito que ela é agora? Você afirma, gosta do jeito que ela é agora? Vai responder? Não precisa. Você também não precisa responder, não. Então tá, é uma pergunta difícil, cara. Bastante. Muito difícil, mas é uma ideia a se pensar. Você afirmaria a sua vida tal como ela é? Por Nietzsche, o eterno retorno nada mais é do que você afirmar a sua vida como ela é. O eterno retorno é você ter cada instante, cada momento, cada detalhe da sua vida afirmando ela como ela é. Um exemplo, você está aí. O que você fez hoje, no dia de hoje? Você gostaria de reviver isso novamente? Imagine esse eterno retorno, imagine você repetindo isso várias e várias vezes. Porque tem uma parte no livro dele, Gaia Ciência, um anjo vai fazer uma pergunta que eu acho fenomenal. Se viesse um anjo aqui e viesse e falasse assim, olha, estou querendo levar você de volta para viver tudo de novo. As mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas alegrias, sem acrescentar e sem mudar nada. Você voltaria com o anjo? Se a resposta for sim, você está vivendo um eterno retorno para Nietzsche. É uma ideia, olha, eu afirmo a vida como ela é. A minha vida é essa, eu afirmo. Então o eterno retorno nada mais é do que uma afirmação da sua vida. É você viver cada momento como se aqueles momentos retornassem várias vezes. Eu acho muito doido essa ideia. E aí ele vai falar do outro conceito que é o amor fati, que é o amor aos acontecimentos, que é você viver sem idealizações, que é uma coisa complicada, cara. Você viver sem idealizar as coisas. O Exupéry tinha que ter lido. Pois é, eu acho que o Exupéry tinha que ter lido Nietzsche. Mas é você viver sem idealizações, ou seja, você afirmar a sua vida tal como ela é, você aceitar seu namorado, sua namorada do jeito que ela é, ela com os problemas dela e ele com os problemas dele, você viver sem idealizações. E esse é o amor fati. Para Nietzsche, então, você não tem que idealizar outra vida, porque se você idealizar outra vida, você está negando essa, e negar essa vida é um problema, porque se você negar essa vida, fudeu, né? Então, para Nietzsche, você viver a vida é você afirmar ela como ela é. E se você viver sem idealizações, viver de uma forma coerente, sem mentir para consigo, eu acho um exercício difícil, você viver sem mentir para si. Quanto menos você mentir para consigo, mais você tem um entendimento da vida. Isso não quer dizer que você vai ser feliz, mais feliz ou menos feliz, mas você vai parar de mentir para consigo. Eu acho essa ideia fantástica. Mas então, já que a gente falou de tudo isso, quem que tá certo nessa história final? Cada um vai ter a sua certeza, né, da morte. Então assim, o que eu acho que é certo pra morte é o que eu acho, né? A minha realidade. E assim, a gente vê isso muito nas religiões, né? Cada um vai ter a sua ideia do que acontece na morte. Mas aí sabe o que eu acho legal? Que eu vou trazer um cara aqui pra encerrar, que é um teólogo, Kierkegaard, ele é dinamarquês, que ele vai trazer um conceito que eu acho assim... Eu, sinceramente, quando eu comecei a entender esse conceito, pra mim, resume bastante o que a gente está querendo afirmar aqui. Que ele vai dar o conceito de salto da fé. Assassin's Creed. É como se... ou salto no escuro. Que é o quê? Independente se você acredita na vida após a morte, se você não acredita em nada, se você acredita em reencarnação, indifere disso. O importante é que isso é intrinsecamente seu. E esse salto da fé, vamos usar o Assassin's Creed como exemplo. É como se aquela parte que o Ezio... A parte que o Ezio vai pular. Esse salto, Kierkegaard entende esse salto como uma decisão, que você não tem essa certeza que você vai sobreviver. E depois do salto você perde o controle sobre isso. Você perde o controle sobre isso. Então, trazendo para o entendimento nosso aqui filosófico, tudo isso que a gente citou aí, da morte, da reencarnação, etc., nada mais é do que um salto no escuro. Ou seja, é seu. Se você está certo ou não, independente. Mas essa fé, esse entendimento das coisas, que essa decisão é sua, você tem que acreditar nela.
porque não, a gente falou aqui dos filósofos, mas a gente não tem como dar certeza, por exemplo, de Platão, que você vai com muitas dúvidas. Porque ninguém voltou para afirmar. Pois é, isso é um salto no escuro. Sim, por isso que eu encerro essa ideia que eu acho que esse filósofo, ele é existencialista, é o pai do existencialismo, que esse salto da fé, que é um rompimento da vida ética para a vida religiosa, que nada mais é do que essa ruptura de conhecimento. Você não pode afirmar eticamente a morte. Então, você tem que afirmar ela nesse salto no escuro, que eu acho fantástico. Então, se você acredita em reencarnação, em vida após a morte, no paraíso, ou você não acredita em nada como o Fabrício, que não vai ser salvo, ele deu esse salto e ele está continuando esse salto, ele está caindo. Só no final da vida que você vai saber se você estava certo ou não, ou olhe lá, né? Então vamos deixar aí para quando a gente morrer, para ter essas ideias. E assim, a gente tem aqui a única certeza que a filosofia ela ajuda a gente a entender esses dilemas aqui da vida. E para quem quiser saber mais, a gente vai deixar aí as referências, né, dos livros que a gente usou. Se quiser sugerir temas também, escreve aí nos comentários. Se gostou, curte aí, compartilha e se inscreve no canal. Beleza? Falou!